Em algum ponto perdido entre os sertões, escaldantes e as colinas ásperas onde o vento traz apenas poeira e não chuva, um homem se deparou com algo que jamais esperava encontrar. Corbin Thorne, um homem acostumado à solidão de sua fazenda, caminhava naquela tarde até o velho poço de madeira quando a viu, caída junto à cerca. A figura alta e magra de uma jovem que parecia ter carregado o peso do mundo sobre seus ombros. Seus cabelos negros estavam embaraçados e sujos, misturados com a terra e o sangue seco de algum ferimento recente, e a roupa de couro e miçangas denunciava sua origem apache, trazendo consigo um ar de mistério que deixava qualquer um desconcertado. Ao oferecer-lhe a água do poço, ela ergueu os olhos, desconfiados e intensos, avaliando cada gesto de Corbin como se pudesse decifrar os pensamentos mais íntimos de um homem que não sabia ao certo o que lhe reservava aquele encontro. 3 vezes ela bebeu cada gole, carregando uma gratidão silenciosa, mas também uma força e um julgamento que ele não conseguia compreender. Quando se levantou, ereta e silenciosa, virou-se e desapareceu entre as colinas, deixando atrás de si o calor da tarde e uma sensação de que algo estava prestes a mudar. Corbin sentiu o ar mais denso, a atmosfera, carregada de presságio, embora tentasse se convencer de que aquilo não passava de mais uma visita inesperada da vida selvagem que margeava sua fazenda isolada. O silêncio da noite, entretanto, trouxe consigo o murmúrio inquieto dos cavalos e um frio na espinha que lhe dizia que, na verdade, ele estava prestes a ser testado de maneiras que jamais imaginara, naquela solidão escolhida, onde cada árvore e cada pedra pareciam observar o homem que procurava apenas paz. Corbin não sabia ainda que o simples ato de oferecer água a uma jovem desconhecida se tornaria o início de um confronto silencioso, de uma prova de caráter, que envolveria coragem, honra e escolhas que moldariam seu destino de forma irrevogável. E o que ele não podia prever era que, no dia seguinte, sua casa seria cercada não por inimigos comuns, mas por um dos mais temidos bandidos do sertão, cujo nome era sussurrado com respeito e temor por todos que ousavam atravessar aquela terra. Lampião, se você sente o peso e a intensidade desse momento, já sabe que está diante de uma história onde cada gesto, cada escolha pode significar a diferença entre a vida e a morte, entre o medo e a honra, entre o simples e o extraordinário. A fazenda de Corbin Thorne estava situada em um vale raso, cercada por colinas rochosas e campos de pasto ralos, distante de qualquer vizinho, onde a solidão era mais do que uma escolha, era uma necessidade. Ele havia construído ali sua vida para escapar do barulho e das exigências de um mundo que parecia não compreender homens que preferiam silêncio à disputa, trabalho árduo, à ambição desmedida. A rotina do dia a dia, alimentar os cavalos, consertar cercas, verificar os pastos, era marcada por uma monotonia que Corbin abraçava com gratidão, cada ação um lembrete de que o mundo lá fora podia esperar. No entanto, aquela tarde mostraria que o isolamento jamais poderia proteger alguém completamente. A aparição da jovem Apache, caída e sedenta, não era apenas um encontro fortuito, mas a primeira onda de uma corrente de eventos que desafiaria tudo o que ele acreditava sobre segurança, justiça e sobrevivência. O simples ato de oferecer água para a moça transformou seu refúgio pacífico em um ponto de observação silencioso, onde olhares invisíveis estudavam cada movimento, cada gesto de generosidade, medindo caráter e coragem de forma silenciosa, mas implacável. Corbin não podia saber, mas o território que ele considerava seu abrigo seguro era, na verdade, palco de uma tensão invisível. Cada pedra no caminho, cada curva da colina, cada sopro de vento carregava consigo a presença de olhares atentos, e à medida que o sol se punha, ele sentiu que o mundo ao redor se tornava menor, que a vastidão do sertão estava, de algum modo, comprimida ao seu redor, pronta para
revelar forças e decisões que iam muito além de sua compreensão. Aquele era apenas o começo, o primeiro passo de uma história que envolvia não apenas sua própria vida, mas a de todos que ousassem atravessar aquele território sem entender as regras invisíveis que governavam a sobrevivência entre guerreiros, fugitivos e caçadores. O isolamento escolhido de Corbin, que antes era uma bênção, transformava-se lentamente em uma armadilha de tensão e expectativa, e cada movimento, cada ruído parecia anunciar que ele estava prestes a ser testado de maneiras que a solidão nunca poderia preparar. A água oferecida, um gesto simples e humano, tornara-se o fio condutor de uma narrativa onde honra, coragem e prudência começavam a se entrelaçar de forma inevitável. O coração dessa história não está apenas nos gestos heróicos ou na tensão de um confronto iminente, mas na essência da humanidade que se revela quando as escolhas se tornam questões de vida ou morte. Corbin Thorne, um homem comum em sua aparência e hábitos, é colocado diante de um dilema que vai muito além de simples sobrevivência. Ele precisa decidir se seguirá a lógica da autopreservação ou se permitirá que a compaixão e a honra guiem suas ações, mesmo quando o perigo espreita. O gesto de oferecer água a jovem Apache não é apenas um ato de bondade, mas uma prova de caráter. Na vastidão do sertão, onde leis humanas e fronteiras são irrelevantes diante da força da natureza e da lei dos povos que conhecem aquele território há gerações, cada escolha é um reflexo do que uma pessoa realmente vale. É nesse ponto que a história encontra seu propósito central: mostrar que coragem não é apenas empunhar uma arma ou enfrentar inimigos, mas sustentar princípios, mesmo quando ninguém está assistindo e ninguém pode proteger. O propósito dessa narrativa é nos fazer refletir sobre a complexidade das decisões humanas em contextos extremos, sobre como um ato aparentemente simples pode desencadear consequências inimagináveis e sobre o valor de viver com integridade em um mundo que muitas vezes recompensa a violência e a esperteza em detrimento da moralidade. Corbin se torna, então, o fio condutor que nos leva a questionar o que faríamos se estivéssemos em seu lugar. Escolheríamos a segurança egoísta ou a honestidade arriscada, sabendo que, ao fazê-lo, estaríamos abrindo caminho para uma cadeia de eventos que poderia mudar não apenas nossas vidas, mas também o destino daqueles ao nosso redor. Este é o núcleo da história, o princípio que orienta cada passo subsequente. Uma narrativa onde a tensão não vem apenas de confrontos físicos, mas da batalha interna entre medo e honra, egoísmo e compaixão, sobrevivência e humanidade. E é essa dualidade que fará cada decisão de Corbin reverberar de maneira profunda e inevitável ao longo de toda a trama. Na manhã seguinte ao encontro com a jovem Apache, Corbin Thorne acordou cedo, como sempre fazia, sentindo ainda o peso daquelas horas finais de noite que pareciam ter estendido o tempo em um compasso próprio, mais lento e carregado de expectativa. Ele saiu da cabana, ajustou os suspensórios e enfrentou o sol nascente, observando o vale se estender diante de si com sua beleza austera e implacável. Cada colina, cada pedra, cada sopro de vento parecia guardar um segredo, uma história silenciosa que apenas aqueles atentos e respeitosos com a terra poderiam compreender. Mas o que chamou sua atenção não foram os campos, nem os animais, e sim as sombras que se moviam sobre as cristas das colinas. Corbin contou mentalmente, tentando entender o que via: 10, 20, 50 figuras a cavalo surgindo no horizonte. Seu corpo, acostumado à solidão e à rotina, sentiu o frio da apreensão subir pela espinha. Não eram sombras comuns, não eram viajantes perdidos, não eram exploradores desavisados. Eram guerreiros Apache, posicionando-se de maneira silenciosa e deliberada, cercando sua fazenda como se aquela terra não fosse mais apenas dele, mas um território que precisava ser testado, observado e
avaliado. Ele se afastou da porta, os pés afundando na terra seca, os olhos fixos nos cavaleiros. Sabia no fundo que o que estava acontecendo não se tratava de um ataque qualquer. Raideiros agiam rápido, atacavam e desapareciam. Esses movimentos eram diferentes, precisos, calculados. Cada gesto do guerreiro mais velho que desceu a encosta era deliberado, cerimonial, quase como se cada passo estivesse marcado em um código silencioso que Corbin ainda precisava decifrar. Tensão se tornou palpável quando o homem se aproximou sem armas em punho, mas irradiando autoridade e respeito pela vida, um respeito que não precisava ser proclamado, mas era sentido em cada detalhe de sua postura. Corbin percebeu então que o gesto do dia anterior, a água oferecida à jovem, havia acionado algo maior, um teste silencioso que colocava à prova não só sua coragem, mas sua integridade, a essência de quem ele era quando não havia ninguém para observar. O que acontecia naquele vale era mais que uma simples visita. Era a primeira fase de um desafio que definiria o que significa viver com honra em meio à violência, um teste que o transformaria de homem isolado em protagonista de uma história onde a lealdade, a coragem e a sabedoria se entrelaçariam de maneira inescapável. Nos dias que se seguiram, Corbin começou a sentir o peso da vigilância silenciosa. Cada amanhecer trazia o mesmo panorama. Os guerreiros posicionados nas colinas, observando cada passo, cada movimento, como sombras que se fundiam à paisagem. O silêncio era absoluto, mas carregado de significado. Não havia pressa, não havia ataque, apenas a certeza de que cada ação sua estava sendo medida e avaliada. Ele alimentava os cavalos, consertava cercas e recolhia a água do poço. E mesmo nas tarefas mais banais, sentia os olhos atentos, pesando sobre ele, calculando, testando, decidindo seu valor. O isolamento que antes trazia conforto, agora se tornava uma prova de resistência emocional, uma tensão contínua que corroía lentamente a paz que ele tanto prezava. A presença da jovem Apache, mesmo distante, parecia pairar sobre ele, lembrando que seu simples gesto de humanidade havia desencadeado uma série de consequências que ultrapassavam qualquer lógica de sobrevivência individual. Cada detalhe, cada gesto, cada silêncio carregava uma lição, uma reflexão sobre coragem, prudência e empatia. E então, no sexto dia, a figura dela retornou. Montada com a mesma postura firme e controlada, a jovem se aproximou, agora com cabelos trançados, enfeitados por miçangas e adereços que refletiam sua cultura e status. Corbin sentiu um misto de respeito e admiração. Ela não era apenas alta e imponente, mas carregava consigo a presença de alguém que sabia exatamente quem era e o poder que possuía em seu território. O encontro foi silencioso a princípio, uma medição mútua de intenções e caráter. Suas palavras eram medidas, o inglês dela hesitante, mas direto, cada frase carregada de significado, como se cada som fosse calculado para testar sua sinceridade e coragem. O simples diálogo se tornou uma ponte entre mundos diferentes, entre culturas e códigos de conduta distintos, e Corbin percebeu que, nesse momento, sua vida estava nas mãos de quem observava não apenas a força, mas a integridade de suas escolhas. A tensão emocional atingia seu ápice, porque ele compreendia que a cada decisão, a cada palavra, não estava apenas garantindo sua própria sobrevivência, mas também estabelecendo uma relação de confiança com aqueles que poderiam determinar seu destino a qualquer momento. Esse dia marcou o ponto de virada da narrativa. Não era mais sobre solidão ou rotina. Era sobre honra, sobre ser testado em sua essência e sobre escolher como se comportar quando todas as opções carregavam risco. Se você já sente a tensão e a complexidade desse momento, prepare-se, pois a história ainda reserva decisões críticas e confrontos que colocarão Corbin frente a frente
com os dilemas mais profundos de coragem e moralidade. No sexto dia, a tensão atingiu um ponto crítico. A jovem Apache retornou sozinha, sua figura imponente descendo a encosta como se o próprio chão reverenciasse sua presença. Corbin a observava, atento a cada movimento, sentindo o peso de sua decisão anterior refletido em cada gesto da visitante. Ela parou a apenas alguns metros dele e, pela primeira vez, a comunicação não era apenas observação, mas diálogo, mesmo limitado pelo idioma e pelas convenções culturais. Ela falou, direta e firme, medindo suas palavras. Com cuidado, cada frase parecia carregar a aprovação ou reprovação de toda a tribo que havia mantido vigilância por dias. Corbin respondeu com honestidade, admitindo o medo, mas também a determinação de permanecer, de não ceder ao pânico ou à violência, de enfrentar a situação com verdade e coragem. A confiança começou a se formar. De maneira silenciosa, tensa, mas palpável. Foi nesse momento que a virada narrativa se consolidou. O teste não era apenas de resistência física ou inteligência estratégica, mas de caráter, de integridade. O simples fato de Corbin não ter mentido, não ter tentado enganar ou manipular, estabeleceu uma ponte entre mundos distintos. A jovem, agora reconhecendo sua sinceridade, sinalizou para que o pai, o velho chefe Apache, e os guerreiros o observassem mais. De perto, mas de maneira respeitosa. A virada foi completa quando Corbin percebeu que a situação que parecia ameaçadora se transformava em uma oportunidade. Ele estava sendo aceito, avaliado como aliado e homem de honra. O gesto anterior de oferecer água à jovem, que parecia tão simples, naquele instante havia desencadeado um teste silencioso que agora começava a revelar seus frutos. Ele não apenas sobreviveria, mas poderia estabelecer um vínculo raro de confiança e respeito mútuo em meio a um sertão marcado pela violência e desconfiança. A narrativa agora girava em torno da tensão emocional e da prova de caráter, e cada decisão tomada a partir desse ponto teria consequências profundas, não apenas para Corbin, mas para todos que cruzassem seu caminho. O leitor ou espectador entende que no sertão, o verdadeiro poder não está na força bruta ou nas armas, mas na coragem de agir com integridade, mesmo quando ninguém mais poderia observar. Mesmo com a confiança começando a se formar, Corbin ainda enfrentava obstáculos invisíveis, aqueles que não se medem por armas ou números, mas por percepções, julgamentos e preconceitos enraizados. Ele estava cercado por forças que poderiam destruí-lo se interpretassem mal suas ações. Os próprios homens brancos, caçadores e milicianos que percorriam o sertão em busca de vingança contra qualquer sinal de resistência indígena, julgando sem saber, punindo sem ouvir. Corbin compreendeu rapidamente que a neutralidade que ele acreditava poder manter era ilusória. Ele não podia simplesmente continuar sua rotina como se nada tivesse acontecido. Cada escolha de bondade ou compaixão, cada gesto de humanidade carregava consigo o risco de ser interpretado como traição ou conivência, especialmente diante daqueles que viam o mundo em termos de nós contra eles, caçadores contra caçados, vencedores contra vencidos. O maior obstáculo, porém, não eram os guerreiros Apache, que agora lhe ofereciam uma forma silenciosa de proteção, mas a própria ignorância e hostilidade dos homens que vinham atrás de vingança. Corbin percebeu que muitos julgamentos eram feitos de maneira simplista. Um gesto de generosidade podia ser visto como fraqueza, um ato de prudência como covardia, e qualquer tentativa de honestidade poderia ser interpretada como traição. Nesse cenário, ele teve de aprender a equilibrar coragem e cautela, a navegar entre a ética de sua própria consciência e a brutalidade de um mundo que não entendia nuances. Cada dia que passava era uma dança delicada entre manter sua integridade e
sobreviver ao julgamento daqueles que não conheciam as circunstâncias completas. Ele precisava agir de forma estratégica, sem jamais abandonar os princípios que guiavam suas ações. Porque naquele sertão, qualquer erro de interpretação poderia custar caro, talvez até a própria vida. Corbin aprendeu, portanto, que não bastava ter coragem diante do perigo visível. Era necessário ter inteligência emocional, paciência e uma compreensão profunda daquilo que significava realmente viver com honra, mesmo quando todos ao redor estavam dispostos a distorcer a verdade e transformar bondade em ameaça. O momento culminante chegou de maneira silenciosa, mas de peso imensurável. No 8º dia, a tensão que pairava sobre Corbin finalmente explodiu em um confronto direto. A fazenda, que antes era um simples refúgio, agora era o palco de um teste final de caráter e sobrevivência. O som dos cascos dos cavalos ecoava à distância, primeiro fraco, depois crescente, até que se tornava impossível ignorar. Corbin, ciente de que não poderia mais se esconder nas sombras da indecisão, se preparava para o que sabia ser a última prova. Quando os milicianos chegaram, a verdade sobre sua escolha passou a ser clara como o dia. O líder do bando, o homem de barba espessa e olhos duros, foi o primeiro a se aproximar. A desconfiança nas faces dos outros homens era evidente, seus olhares fixos no colar Apache, que Corbin agora usava com mais orgulho do que qualquer traje que pudesse ter vestido. Ele sabia que com aquele gesto havia se posicionado, escolhido um lado na história que estava sendo escrita naquele exato momento. Os milicianos, liderados pelo homem de barba espessa, não vieram para entender ou ouvir. Eles vieram para exigir explicações, para confrontá-lo e, talvez, para puni-lo por algo que eles próprios não compreendiam. O líder olhou para o colar de micangas e acusou Corbin de traição, chamando-o de inimigo, e disse que ele deveria ser responsabilizado pela ajuda que dera àqueles que consideravam selvagens. O tom de ameaça estava claro em suas palavras, mas o que Corbin sabia era que naquele momento o confronto não era apenas físico, era ideológico. Com o peito firme e a mente clara, Corbin fez a única coisa que poderia fazer. Se manteve em pé inabalável e afirmou a verdade de sua escolha, não com raiva, mas com uma serenidade que só alguém que viveu sob a pressão constante pode ter. Ele não estava ajudando os inimigos. Ele estava fazendo o que todo ser humano deveria fazer: ajudar quem precisa, independentemente de quem fosse, e sem esperá-lo nada em troca. Mas a verdade e a honra não eram suficientes para apaziguar os ânimos inflamados dos milicianos. A tensão subiu ainda, mas quando um dos homens, com a arma já em punho, exigiu que Corbin escolhesse sua vida ou sua lealdade. Foi nesse ponto que Corbin tomou sua decisão final, seu verdadeiro clímax. Ao invés de recuar, de ceder à pressão ou ao medo, ele fez o que sabia ser certo, o que ele acreditava ser sua única opção para preservar sua humanidade. Essa altura, a história já não era mais sobre a fazenda ou os milicianos, mas sobre o que ele escolheria ser, e as consequências seriam profundas e irrevogáveis. Com o peito aberto para o perigo, Corbin se declarou mais uma vez fiel à sua verdade. Ele sabia que isso poderia significar sua morte, mas naquele momento ele estava em paz com a decisão que havia tomado. A situação de Corbin Thorne nos ensina algo profundo sobre coragem, ética e humanidade. Ele se viu diante de um dilema que muitos jamais enfrentariam. Sobreviver poderia ser tão simples quanto se submeter ou ceder, mas viver com honra exigia algo mais. No sertão, onde a violência e a desconfiança moldavam cada gesto, a verdadeira força não estava nas armas ou na intimidação, mas na capacidade de agir corretamente, mesmo sob ameaça, mesmo quando
ninguém poderia observar. Corbin mostrou que cada escolha, cada ação, por menor que pareça, pode ter consequências imensas. Ao ajudar a jovem Apache, ao oferecer água sem esperar nada em troca, ele não apenas salvou uma vida, mas construiu uma ponte de confiança que transformaria seu destino. Ele demonstrou que a integridade pessoal, aliada à prudência, cria soluções práticas para dilemas aparentemente impossíveis. Sobreviver sem trair os próprios princípios. Essa narrativa nos lembra que em nossas próprias vidas podemos enfrentar momentos em que escolher o certo é arriscado, mas necessário. A aplicação prática desse ensinamento é clara: agir com compaixão e honestidade, mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário, pode gerar resultados inesperadamente positivos. Corbin escolheu a honra em vez do medo, e essa escolha garantiu não só sua sobrevivência, mas também respeito, proteção e paz em um território onde a violência parecia inevitável. No cotidiano, podemos aplicar essa lição em situações menos dramáticas, mas igualmente significativas. Ajudar alguém sem esperar retorno, manter a palavra. Diante de pressões externas, agir com empatia em vez de retaliação e escolher o caminho da integridade mesmo quando a conveniência sugere o oposto. Cada decisão ética que tomamos, assim como cada ato de coragem moral, cria consequências que moldam nosso ambiente e nossas relações, muitas vezes de formas que não conseguimos prever. O exemplo de Corbin é um guia para entender que sobrevivência não é apenas escapar do perigo. É, acima de tudo, viver de acordo com princípios que nos definem, permitindo que nossas ações reflitam não apenas quem somos, mas também quem queremos ser diante do mundo. Após dias de tensão, vigilância e decisões que poderiam custar sua vida, Corbin Thorne finalmente se encontrou em um momento de silêncio profundo, cercado pelo sertão, que, apesar da aridez e da hostilidade, agora parecia lhe oferecer algo raro: paz e reconhecimento. O gesto simples de oferecer água a quem precisava, que no início parecia apenas um ato de compaixão isolado, transformou-se em um teste de caráter que revelou o valor de viver com integridade, mesmo em meio à ameaça constante e à incompreensão daqueles ao redor. O colar de micangas que ele agora usava sobre o peito era mais do que um símbolo de proteção. Era a prova concreta de que ações humanas, fundamentadas em respeito e honra, podem criar confiança, mesmo entre mundos e culturas diferentes, mesmo diante de perigos que pareciam intransponíveis. Corbin havia escolhido não apenas sobreviver, mas viver com princípios, e essa escolha redefiniu seu lugar naquele território, garantindo não apenas sua segurança, mas também um legado silencioso de coragem e humanidade. O sertão, antes percebido apenas como cenário de isolamento e risco, tornou-se palco de uma lição essencial. Verdadeira força não está na violência ou no poder, mas na capacidade de tomar decisões éticas, de agir com compaixão e de sustentar a própria integridade, mesmo quando todos os sinais apontam para o oposto. Corbin provou que em um mundo onde a sobrevivência muitas vezes exige concessões morais, é possível escolher o caminho da honra e encontrar paz, mesmo em meio ao caos. E assim, enquanto o sol se punha nas colinas e a jovem Apache desaparecia no horizonte com seu pai e seu povo, Corbin Thorne permaneceu em sua fazenda, consciente de que a vida raramente oferece simplicidade, mas que a coragem de agir corretamente, mesmo diante do perigo, é o que realmente molda o destino de um homem. Cada vez que alguém sedento passar pelo seu poço, seja Apache ou branco, ele oferecerá água, silenciosamente reafirmando que a humanidade e a honra ainda têm lugar em um mundo que frequentemente parece esquecê-las. Se essa história tocou você, lembre-se, coragem não é apenas lutar contra inimigos visíveis, mas ter a
força de escolher a integridade e a compaixão, mesmo quando o mundo parece exigir o contrário.